professora Vanessa Ransato, é a nossa colega aqui da SM Eduque de Caxias, trabalha no Departamento de Educação Básica, ao qual o CPFPF, né, também está ligado. Vanessa, a gente abre espaço aqui para que você, por favor, nos atualize, nos informe, nos ensine daquilo que a gente precisa saber sobre educação integral. Por favor. Obrigada, Luciana. Boa tarde. Vou começar com a minha audiodescrição. Sou uma mulher parda, de cabelos escuros, com muitos fios brancos, olhos escuros, uso um óculos e uma blusa roxa. Atrás de mim, aqui, tem um armário com muitos livros e em cima dele uma planta, uma jiboia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a educação integral, tem muita coisa para a gente falar, mas vamos fazer de uma maneira breve e vamos focar principalmente como esse processo tem acontecido no nosso município. E vamos iniciar com o conceito de educação integral que veio orientando a gente, que é uma definição da Jacqueline Moll. Educação integral é uma perspectiva educacional que defende a formação do indivíduo de forma global, abrangendo não só o aspecto intelectual, mas o emocional, social, físico e cultural. Então, a gente, lendo, a gente vê que não é um conceito que se limite a uma educação em tempo integral, que se limite a uma educação para o estudante que está na escola mais do que 4 horas. Ela é um conceito de educação como a gente entende de uma forma geral. Então, assim, quando a gente começa a falar da educação integral, vamos lembrar que ela não se limita, ela já vem assim de várias tentativas. Eu queria começar destacando uma iniciativa do nosso município, lá em 1921, com a professora Armanda Álvaro Alberto, com a Escola Proletária de Miriti, né, que é uma escola que ela funda em tempo integral para atender as crianças carentes da região e é a primeira escola da América Latina a oferecer alimentação durante esse período. Depois foi conhecida como Mates com Angu e hoje em dia a Escola Dr. Álvaro Alberto. É uma iniciativa no nosso município, já muito antes de outras iniciativas. E aí, se a gente vem pensando nessa história da educação integral, aqui no nosso estado, a gente lembra dos CIEPs, lá nos anos 80, uma proposta de uma escola construída para oferecer o atendimento em horário integral para esses alunos, com uma visão muito grande também em relação à assistência, os cuidados com a saúde, né? Um projeto pedagógico diferenciado, que foi implantado aqui no nosso estado como CIEPs, um programa que ao longo do tempo, com as mudanças de governante, ela acabou sendo descontinuada, uma proposta que acabou sendo descontinuada. Em seguida, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, a gente vai encontrar as iniciativas nacionais tentando fomentar essa educação integral. Então, a gente vai ter os programas que muitos de vocês devem lembrar, né? Escola Aberta, Segundo Tempo, o programa Mais Educação, o novo Mais Educação, e são programas que vêm acontecendo até mais ou menos 2019, programas que têm o objetivo de ir ampliando esse horário, oferecendo outros espaços e outras formas da presença desse aluno na escola. Só que esses programas, apesar de deixarem seus legados, experiências que nós tivemos, ganhos em relação aos alunos, eles acabam se perdendo quando o fomento acaba. E o que talvez fosse um fator muito importante em todos eles, que seria a continuação desse horário ampliado para esses alunos, ela acaba se perdendo quando o fomento para de chegar, o fomento federal para de chegar. E aí, mais recentemente, a gente tem, então, um outro programa federal, acho que o Matheus congelou, né, gente? Que é um programa mais recente, Programa Escola em Tempo Integral, que o governo vem trazendo, né?
E ele é um programa que ele vai acontecer de uma maneira diferente dos outros, muito por conta das experiências já vividas, né? Então, uma grande diferença é que os recursos eles são centralizados. Ao invés deles chegarem diretamente para as escolas, eles vão chegar para os municípios, né? E vão ser aplicados principalmente em obras e construções de escolas para poder ajudar a aumentar essa oferta de matrículas em horário integral. Uma verba que não pode ser usada para o pagamento de pessoal, e ele traz também uma outra diferença, que é ele não tem diretrizes tão claras como a gente estava acostumado com Mais Educação. Então, como é que ele vai acontecer no município? É o município que vai decidir, que vai criar as formas em que ele vai ser implementado, né? Esse programa ele vem para tentar acelerar o alcance da meta 6 do Plano Nacional de Educação, que era o mínimo de 50% das escolas e 25% dos alunos em horário integral até 2024, algo que os municípios, de uma forma geral, eles não tinham alcançado ainda. Vou pedir para passar. Aqui a gente tem uma linha do tempo das normativas que vão embasar esse programa, né? Então, tem a LDB, né, que vai trazer um embasamento dele. Agora, especificamente em relação ao programa, a gente começa a ver as normativas a partir de meados de 2023, né? Eu não vou falar de cada uma, elas estão à disposição, mas se vocês observarem, elas começam lá no meio de 2023, e elas, em 2024, até o meio de 2024, a gente ainda tinha normativas, orientações, guias, todos sendo lançados pelo Ministério da Educação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando a gente começa, o Departamento de Educação Básica, a Secretaria de Educação, a SUPED, elas começam a se debruçar sobre quais são os requisitos, como é que isso deve ser implementado, quais são as regras, lá no meio de 2023, para já começar em 2024, a gente não tem ainda todas as informações. Isso é para todos os municípios, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente vai estudando isso, a gente vai preparando a nossa normativa, a gente vai desenhando como é que vai ser o horário, a educação integral no nosso município, a gente vai recebendo novas orientações, a gente vai selecionando as escolas, executando. Então, assim, é um processo muito corrido, né? Que muitas vezes a gente até falava para as pessoas, dá a impressão de que a gente não sabe tudo, de que agora mudou, mas é porque é isso mesmo. Muitas resoluções do MEC também vinham por conta do retorno que os municípios davam durante esse processo, e elas apareciam nas formações, na formação que a gente estava fazendo para entender como é que tudo ia acontecer. E aí a gente tem aqui, em 2024, duas normativas municipais. Uma é a deliberação do Conselho Municipal de Educação, que vai falar para a gente, vai dar algumas orientações a respeito de como o programa vai acontecer no nosso município, e a portaria da Secretaria de Educação, que vai dizer exatamente como é que é esse desenho. E aí, ao longo de todo esse processo, enquanto a gente pensava currículo, como é que ia acontecer, a gente veio se guiando por princípios, que tem alguns princípios, né, no programa, muitos que a gente ainda está implementando, mas o que a gente pegou ali para aquele momento inicial foi essa diferenciação entre o que é a educação integral e o que é a educação em tempo integral. A educação integral, como a gente viu, ela se baseia muito na formação global do indivíduo. E aí, se a gente for olhar em educação em tempo integral, e que a gente queria muito destacar isso, que se a gente não tomar cuidado, ela se restringe a uma ampliação da carga horária diária do estudante no ambiente escolar, sem necessariamente se voltar para o desenvolvimento global desse aluno. A gente não falou muito sobre o histórico, mas na história mundial a gente vê vários processos assim, creches que são criadas para
os filhos dos trabalhadores, em que as crianças só ficam ali recebendo alimentação, sendo guardadas naquele espaço, sem nenhuma preocupação com a formação dessa criança, como se manter aquela criança ali já fosse o que se precisava fazer, né? Então, quando a gente foi construindo os documentos, quando a gente foi orientando, conversando com as pessoas, a gente tinha sempre tudo isso, essa diferença bem grande em vista. Então, a gente vai entrar agora, a gente vai mostrar para vocês como é que está organizado no nosso município. Alguns de vocês já sabem, são diretores de escolas que já têm turmas e horários integrais, mas, assim, para os outros que não sabem, a gente considera que é extremamente importante esse conhecimento, né? Então, a gente tem aqui escolas híbridas, que são escolas em que vão continuar tendo turmas em horário parcial e vão oferecer algumas turmas em horário integral. E aí esse número vai de 1 a 10 turmas na nossa realidade, tá? A gente tem as escolas 100% integrais, que todas as matrículas são em horário integral, e dentre essas escolas, a gente tem as escolas integrais que têm ênfase em língua estrangeira, na segunda língua. Aqui a gente mostra para vocês algumas. Nesse primeiro slide eu só vou fazer uma diferenciação, que a gente tem uma escola que ela foi uma escola que em 2023 veio com a proposta para iniciar, não era uma escola integral, que é a Escola Municipalizada Oswaldo Cruz, e ela veio com a proposta de se tornar uma escola integral. Foi feito um estudo de demanda, né, de matrícula na região, de absorção dos alunos que não permaneceriam na escola, e ela foi uma escola que, em 2024, se transformou numa escola integral. E nós já temos as outras escolas que nascem, já são fundadas como escolas integrais, como é o caso da Francisco Dornelles. Pode passar. Pode passar. Aqui também as escolas Silvio Santos, a Itamar Franco, que são escolas integrais com ênfase na segunda língua. Nós vamos mostrar agora as escolas integrais híbridas, são muitas, e, como eu falei, elas podem ter de 1 a 10 turmas. Hoje, na nossa rede, mais escolas híbridas, e hoje na nossa rede nós temos 23 escolas de ensino fundamental, com turmas que vão desde o pré-escolar, 4, 5 anos, até o 5º ano, que tem turmas com matrículas em horário integral. Tá? Aqui a gente traz para vocês a organização curricular que foi necessária fazer, né? Então, em 2024, a gente teve a publicação no final do ano dessas matrizes, e aí eu vou destacar para vocês, visualmente, a gente tem nessa parte cinza uma parte do que a gente chama de núcleo comum. Esse núcleo comum, e também ali no núcleo diversificado, vocês também veem um pedacinho cinza, são os componentes curriculares, as áreas que são comuns tanto a todas as escolas, né, da rede, tanto escolas com horário parcial, quanto as escolas com horário integral. Na área branca, a gente já tem componentes curriculares diversificados. Aqui, para vocês saberem que nas escolas integrais com ênfase em língua estrangeira, existem diferenças na matriz curricular em relação às regulares. Para lembrar aqui, creche de 1 a 3 anos, para lembrar que as nossas creches também são unidades que oferecem educação em horário integral, anteriores, inclusive, ao lançamento do programa do governo federal. Pode passar. E aqui a matriz curricular da pré-escola, porque algumas escolas em 2024 passaram a ter turmas de 4 e 5 anos, então foi necessário pensar uma matriz para essa etapa. Ela, diferente do ensino fundamental, ela não tem núcleo comum e núcleo diversificado, ela tem uma ampliação, né? Porque ela trabalha com campos de experiências, então ela tem as experiências complementares, que seriam aquelas desenvolvidas no horário ampliado, mas muito relacionadas aos campos de experiências. Aqui, para vocês entenderem, né, a organização curricular ela fica com aquelas disciplinas do núcleo comum, que mesmo quem não tem turma em horário integral sabe quais são, né, e o que tem a mais. Elas têm obrigatoriamente que oferecer acompanhamento pedagógico em língua portuguesa
e em matemática e práticas recreativas, né? E nas escolas que têm a ênfase na segunda língua, a gente ainda tem obrigatoriamente práticas interculturais e acompanhamento pedagógico em língua estrangeira. Eu não detalhei, mas existem outras disciplinas possíveis, né? Que é o acompanhamento pedagógico em todas as áreas do conhecimento, ciências humanas, ciências da natureza, existe educação científica e ambiental, práticas culturais e artísticas, práticas tecnológicas, acompanhamento pedagógico em Libras, acompanhamento pedagógico em língua estrangeira. E aqui, para vocês entenderem, a gente tem disciplinas que podem ser atendidas tanto por P1 como por P2, tá? Algumas disciplinas são específicas de P1 a P2, né? E aí a gente tem assim também, a gente tem que lembrar que esse é o segundo ano que a gente está implementando integral no ensino fundamental 1. Então, a gente pensa numa situação, orienta que ela, de preferência, aconteça dessa forma, mas em algumas situações ela não é bem assim. Então, a gente orienta que o ideal, o preferencial, é que, para cada componente curricular, um professor, a escola divide entre os professores que atendem o integral, né? Então, um professor que atende a 401, ele não atende só a 401, ele atende a 402 também, em matemática, o outro em língua portuguesa, porque a gente consegue dar um atendimento diferenciado e aumenta a vivência desses alunos com outros professores. O aluno vai lidar com maneiras diferentes, com pessoas diferentes, né? E nós temos escolas que conseguem fazer isso muito bem, outras escolas que entenderam que essa não é a melhor prática neste momento para as escolas, então elas têm um professor que se dedica ao núcleo comum, outro professor que se dedica ao núcleo diversificado, e a gente vai aprendendo e começando a formar o retrato da nossa rede, as características da nossa rede em relação à educação integral junto com essas escolas. A gente tem uma preocupação grande, isso está muito presente nos nossos documentos, no guia que a gente fez para as escolas, nos encontros que a gente tem com a equipe diretiva e professores, que é o seguinte: é importante que a gente que a gente fique atento para a gente não ter uma hiperescolarização desses alunos. A gente vem falando sempre de a infância vem sendo modificada, as crianças não brincam mais na rua, fala muito da influência das telas, dos jogos, das redes sociais, de como isso vem modificando a infância. Então, a gente tem que lembrar que quando o aluno vai ficar na escola 7 horas por dia, porque essa é uma das características da educação integral, né, para ela se caracterizar como horário integral, ela tem que ter de 7 a 9 horas diárias, a gente não pode fazer da escola mais um lugar onde o tempo do brincar, do se relacionar livremente, do conversar, do interagir, ele seja roubado desses estudantes também. E aí, o que a gente já fala sobre o horário da alimentação é também um horário pedagógico, onde a gente cuida das relações, cuida da interação da criança com o alimento. O horário do descanso, o horário do brincar livre, ele também tem que estar presente no planejamento desses professores, na organização dessas atividades do horário integral, né? Para que a gente evite isso, para que a gente evite que nessas 3 horas que agora a gente tem acesso, a gente faça mais do mesmo. A gente entende como um momento de muitas possibilidades, onde o professor pode explorar de diversas maneiras, mesmo que seja acompanhamento pedagógico em língua portuguesa ou em matemática, que se entenda que isso não é uma aula de reforço, não é a gente fazer uma continuação da aula que já se fez lá no núcleo comum. Ao contrário, é um espaço onde a gente pode explorar e realizar várias coisas que a gente sempre tem muita vontade e fica sempre muito preocupado com o tempo
que as 4 horas muitas vezes não possibilitam, né? Da gente explorar mais determinado assunto, determinada atividade que interessa aos alunos, variar um pouco. E aí, nesse sentido, a gente fala dessas estratégias educacionais diferentes. Quando você organiza ali esse horário, eu vou fazer acompanhamento em língua portuguesa e matemática, que são os obrigatórios, né? Além da prática recreativa, que é outra questão que a gente pensa muito também. Essa criança não pode ficar tanto tempo parada, sentada o tempo todo assistindo aula. Então, você pode oferecer clube de leitura, projeto de teatro, jogos, clubes diversos, um clube de ciências, são várias possibilidades que estão abertas, né, a esses professores nessa estrutura que a gente tem hoje na rede. Eu queria ficar por aqui, tentei dar uma ideia de como é a organização, como é a operacionalização desse horário integral. Obrigada, gente. Obrigada, Matheus. Que linda! Muito obrigada, Issa. Esse diálogo FPF, né? E aí você acessa na medida em que você puder, fazendo a gestão do seu tempo, né? As gestoras, os gestores das unidades vão ali se apropriando, né, conosco de todas essas variações de possibilidades dentro da educação. E tem um aspecto que eu acho assim muito interessante que a Vanessa trouxe na fala dela, que é a questão da possibilidade de diversificação do trabalho pedagógico nas unidades de educação integral, né? Então, assim, eu tenho essa questão da corporeidade, quando eu trabalhava com os meus pequenos e hoje em dia com os meus jovens, muito forte, porque eles, na vida, fora da escola, eles estão em movimento. E que movimento é esse que é cerceado quando eles estão dentro da escola, né? Então, assim, nós podemos realizar atividades com eles que deem conta de uma melhor compreensão desse próprio corpo, que se modifica, que age sobre o espaço, que age com o espaço, né? Que interage com todos os que estão ali. Então, a questão da corporeidade, para mim, é muito interessante, porque realmente exigir que eles fiquem, né, o tempo todo ali fazendo o que eles já fazem em outros horários, eu acho que há um empobrecimento dessa experiência, né? Então, a gente tem na educação integral a possibilidade de tornar as experiências ali imersivas, né? E diversificadas. Então, acho que isso é um ganho e tanto para as unidades que podem contar com a educação integral, aquelas que vão iniciar esse processo, né? Que nós temos aí algumas num movimento inaugural com esse formato, e aquelas que já fazem, poderem fazer ainda melhor. Acho que essa é a nossa intenção aqui.